Olá, amigos. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, Júlio? Sejam bem-vindos a mais um estudo de Salmos. Eleonora, Júlio, E tudo bem? aí, tudo jóia? A gente estava indo bem, a gente deu uma pausinha agora um pouco maior, mas estamos aqui de volta, né, Haroldo? Mas E foi estamos, só para descer fogo e enxofre. eu acho que era medo desse novo salmo aí. Brasa, fogo e enxofre. Então a gente se preparou porque vai ficar difícil agora. É, rapaz, vou te falar um negócio. Mas o salmo do anterior foi muito bom também, foi bom para dar um respiro, né, dos últimos salmos, que foram muito singelos também, foi muito bacana aquela temática, a abordagem com a obra de André Luiz, né? Mas hoje o Haroldo tem mais surpresinhas, né? Mas conta aí, Leonora, o que você tem para nós aí desse salmo? Relembrando, né, que no último estudo a gente viu a justiça, mas aquela justiça que foi a de Jesus encontrando com Saulo, né, na estrada, e a gente viu uma justiça daquele que ergue, né, o que estava meio que desviado do caminho. Então foi muito impactante. E nessa semana, como o Haroldo tinha feito essa promessa, né? No Salmo 11, a gente tem um versículo que é no quinto, né? Yahvé examina o justo e o ímpio. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover sobre os ímpios brasas, fogo e enxofre, e vento de tempestade. É a parte que lhes cabe. Sim, Yahvé é justo, ele ama a justiça, e os corações retos contemplarão sua face. A gente ficou de falar sobre essa, que estou achando que também tem a ver com justiça, né? É. Aí nós vamos ter que fazer um ajuste, porque no encontro de Jesus com Saulo, nós vimos o aspecto integral. Então, ele tinha misericórdia predominando naquele encontro, e no final do encontro, Jesus dizendo: Eu lhe mostrarei quanto ele deve padecer pelo meu nome. Né? Então, eu gosto muito de uma imagem que o povo hebreu tem para interpretar. A gente chama de misericórdia e justiça. Eles chamam de rigor e bondade, ou rigor e misericórdia. Então, a justiça divina é o infinito do rigor com o infinito da misericórdia. Ah, Haroldo, mas como é que pode ser isso? É Deus. É Deus. É Deus. Né? Então, nesse versículo, nós vamos examinar um aspecto da justiça divina, que é o quê? O rigor. O rigor. Né? O rigor. Não há impunidade na justiça divina. Né? E em nenhum momento Deus é conivente com o mal. Todo mal será corrigido e eliminado. Isso é uma coisa importante, né? Porque senão também a gente cria uma visão permissiva, ingênua, infantil, né? da providência divina, né? De Deus. Né? E hoje é isso, hoje é sobre o rigor, né? Eu acho que a gente pode até comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Essa diferença aí do rigor com rigor, amor, rigor, brandura, rigor e misericórdia, né? É.
Até porque, né, Haroldo, a gente tem tanta dificuldade com o amor de Deus que a gente impõe, né, e dá as características da justiça divina elementos de crueldade ou né, que não a gente entende, acho que a gente não entende, mas que a gente pensa que não seria mais adequado para quem conhece bem, né, o início, o meio e o fim das coisas, né? Não tem a ansiedade da punição, né? Não tem a ansiedade de definir, é, é, de exterminar as coisas, né? Do dia para a noite, respeita o tempo, né? Um cara totalmente, vamos dizer, um cara, né? Deus é um cara que sabe de todas as coisas, ele sabe exatamente o tempo de maturação das coisas, vamos dizer assim, né? Enfim. E aí, porque no meio religioso mesmo, a gente vê determinadas vertentes religiosas são mais rigorosas, outras menos rigorosas, né? Rigorosas num ponto, relaxadas em outro ponto, relaxadas, e assim vai. Então, fiquei pensando o quanto que a gente pode Por isso que elas dosar. são imperfeitas. E por isso que elas são imperfeitas, né? Por isso que elas são incompletas. É exatamente isso. Né? E é por isso que quando o jovem rico procura Jesus e chama ele de bom mestre, ele fala, por que você está me chamando de bom? Você não sabe o que é a bondade de Deus. Né? A questão é que a gente quer medir Deus com a nossa régua imperfeita, com a nossa régua incompleta. Né? Então, a lei é de justiça, amor e caridade. Então, tem rigor, amor, misericórdia e a caridade, que é o sentido de ajudar. Quer dizer, esse rigor e esse amor estão a serviço de auxiliar o espírito imortal. De auxiliar. Porque nós podemos fazer um raciocínio assim, né? Será que daria para dizer, nossa, ela foi uma mãe tão boa, mas tão amorosa, que ela nunca corrigiu o filho? Né? Agora, fica estranho também a gente dizer assim, nossa, ela foi uma mãe tão incrível, que ela só corrigiu o filho. 100% das vezes, ela só corrigiu. Então, quando a gente trabalha com esses excessos, a gente começa a sensibilizar o nosso coração de que tem que ter um ponto de equilíbrio. Né? Corrigir, educar, né? Trabalhar para que a imperfeição e o mal sejam extirpados do coração humano é também uma prova de que Deus se importa conosco. E, por outro lado, renovar as possibilidades, utilizar toda uma rede de afetos, prover até aquilo que a gente não merece, também faz parte da, da, da providência divina. Então, mas ele une essas duas coisas de uma maneira incompreensível e nós não vamos compreender. Porque não tem como nós querermos, não, agora eu compreendo Deus totalmente. Então agora não é um Deus, são dois, né? O Deus criador e você que compreende. Né? Não vai acontecer isso. Nós somos sempre criaturas limitadas. Nunca Deus vai caber totalmente dentro de nós. Isso é importante a gente. Agora, o que nos preocupa é os extremos, né? E na verdade é isso, né? A gente vai para o extremo do rigor, o extremo da justiça, ou para o extremo da misericórdia, para o extremo da. E aí não funciona. Não funciona. Porque são elementos que se complementam e que se unem no mesmo ponto, né? Que é o ponto da Haroldo, caridade. Leonardo quer falar? Me veio uma ideia.
Assim, Não, eu só ia comentar que eu achei o exemplo assim muito bom e fantástico, né, quando fala de um pai e de uma mãe, porque realmente na nossa imperfeição e construção como pais e mães, né, como educadores, a gente está sempre nessa o quanto ser rígido e o quanto ser amoroso e também essa balança, né, mas a gente colocando em Deus, que tem tudo na sua na perfeição, aí o exemplo ele fica muito claro, né? Ele fica muito claro, porque na nossa imperfeição a gente está sempre tentando acertar nessa medida, né? Quando a gente está como executor na condução, né, dos filhos ou dos educandos, né? E achei o exemplo maravilhoso. Comente, Júlia, sua ideia. não é porque quando a Haroldo falou, né? Eu fico aqui na função que todo mundo adora, que é fazer a pergunta que eles queriam fazer. E é interessante, né? Porque pensar num Deus que não cabe dentro de mim pode gerar um bug, que é falar, então, Deus não tem minha medida, né? Vamos dizer assim. Como é que eu uso algo que não é muito grande, né? E tal. E é interessante que aí tem a ver com a questão da justiça divina. Ela se adequa, vamos dizer assim, né? Você pode buscar sempre uma melhor versão de você mesmo e aí você entender que você compreende limitadamente o melhor possível a cada dia esse pai. É um processo que ele sempre cabe dentro da gente, ele está sempre ao alcance da nossa capacidade e por isso, por a gente querer conhecer mais o pai, é que a gente estuda, é por isso que a gente evolui, é por isso que a gente batalha. Porque é para conhecer melhor o pai, é para conhecer melhor. Mas ele vai se apresentar a você dentro das suas possibilidades, desde que você o aceite, né? Desde que você queira buscá-lo. E daí tem muitas coisas que me vieram, né? O filho pródigo volta. Compreendendo o pai, não. Ele volta achando uma outra coisa, né? E tal, que o pai ia fazer. O pai era muito mais do que ele imaginou que ia acontecer. Então, ou seja, que a gente entenda que esse Deus. E é legal isso que eu estou falando, nada, me prolongando, por quê? Porque eu não posso impor ao outro o Deus que eu entendo, cara. Né? Na medida da minha compreensão para o outro. E eu tenho que olhar para o outro e me regozijar se ele está entendendo Deus de maneira simples, sabe? Até para mim simplória. E não lá massacrar o Deus dele. E não lá falar isso não é Deus, isso você está total. Sabe? Se ele é uma pessoa simples lá do meio da mata, Haroldo, como é que ele vai ver Deus? É muito diferente da gente e talvez com uma profundidade maior do que a gente está imaginando que é, né? Eu lembro que a, a, a Ilha, falando sobre o Antigo Testamento, a linguagem do Antigo Testamento, assim, olha, quem fala que os caras, que quem escreveu era uma pessoa inculta, porque fala, né? O inculto é quem está falando, porque aquela era a língua culta. Aquele era a expressão culta, né? E a forma de se falar daquilo, né? Então, é só isso, assim, essa imagem de Deus dentro da gente, acolhendo a nossa capacidade de amá-lo, né, Haroldo? Porque Deus não exige que a gente o ame mais do que a gente consegue. É sempre Deus. A gente o que tem que tomar um cuidado, Júlio, é da gente não entender que, quando eu digo que Deus não cabe, eu reduzir isso a intelecto, Uhum. compreender. Não é isso. O que nós estamos dizendo vamos pegar a passagem do filho pródigo. O filho pródigo errou quando ele imaginou o rigor de Deus e ele errou quando imaginou o amor. Porque nas duas situações Deus o surpreendeu. Né? Então ele imaginava que Deus era capaz de amar isso e foi surpreendente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque você tem o direito de sentir e compreender Deus do jeito que você quiser. A única fantasia que nós temos que eliminar é de que Deus vai se comportar como eu compreendo. Esse é o ponto crítico. Esse é o ponto crítico. Eu posso me relacionar com ele como eu der conta,
eu posso compreendê-lo como eu dou conta, eu posso senti-lo como eu dou conta, mas ele não vai ser o que eu dou conta. Ele vai ser Deus. Essa frase é bonita, ela está no livro de Jó. O Jó fica bravo e fala: agora eu quero ter uma conversa com você. Agora nós vamos conversar. E Deus fala: vamos. Só não esqueça de uma coisa. Você vem como homem, eu vou como Deus. Né? Porque o ponto é, quando eu começo a acreditar que a minha visão de Deus, o meu relacionamento com Deus é capaz de alterar a identidade dele. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Não vai ser assim. E essa é a maior lição da cruz. Por isso que Jesus é o segundo Adão. Né? Porque veja a proposta da serpente para Eva e que depois ela repassa para o marido, Adão. Qual que é a proposta? Se você comer desse fruto, você será igual a ele. E eles acreditaram. E aí vem o segundo Adão. Qual que é a proposta de Jesus? Pai, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E isso é lindo. Isso vai lá para Gênesis. Isso volta lá na serpente. Porque o que Jesus está dizendo? Eu sou Cristo planetário, mas eu não sei qual é a tua vontade. Eu não sei. Revela para mim. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo. Então, não importa a sua evolução, não importa o seu grau de compreensão, não importa isso. Não podemos, Deus não vai deixar de ser Deus. E ser Deus significa, Ele é o absoluto, nós somos o relativo. Não tem nenhum problema com isso. Nós temos que ter essa humildade. Então, toda vez que a gente fala assim, não, eu já sei o que Deus vai fazer. Pode preparar para o engano. Pode preparar para a decepção. Você não sabe. Você não sabe. Não, agora ele vai manifestar essa misericórdia. Ele vem e manifesta 100.000 vezes mais misericórdia do que você está imaginando. Né? Aí você fala assim, não, agora acho que Deus vai mandar a justiça aí, eu tenho que resgatar isso. Aí ele manda 50 vezes mais prova do que você estava querendo. Então é sobre isso. É sobre isso. Minha compreensão, meu sentimento, minha relação com Deus não limitam Deus. Deus não é um passarinho que eu ponho dentro da minha gaiola. E isso é tão bonito porque, olha, sabe quem que nos deu essa lição? O centurião de Cafarnaum. O cara nem hebreu é. E Jesus fala assim, nem Israel eu vi uma fé como essa. Ele fala assim, Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Eu sei que a minha casa não te cabe. Mas dize uma palavra. Aí Jesus fala assim, moço, tu é centurião mesmo de Cafarnaum? Eu estou andando aqui com o povo de Israel aqui, que diz que entende a revelação, nunca vi um grau de você entendeu tudo, meu filho. Pode voltar para casa, teu servo já está curado. Você entendeu tudo. Eu não preciso caber dentro de você. É desafiador, né? É desafiador.
né? E muitas religiões são presunçosas e muitos religiosos são presunçosos, porque ele chega e diz assim: eu vou te dizer o que Deus quer, eu vou te dizer como é Deus, eu vou te dizer o que Deus vai fazer agora. Ai, ai. Aí dá vontade de rir, né? Aí dá vontade de rir, né? Ou então quando a pessoa fala: não, Deus não quer isso. Oi? Deus agora tem alguém para dizer o que ele quer, o que ele não quer, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer. Nem Jesus não caiu nessa armadilha. Aí ele rompeu com o ciclo de Adão e Eva. Rompeu. Rompeu. Né? E aí fé é tão bonito, né? Porque isso foi no Monte das Oliveiras. E a última fala dele na cruz é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Agora eu estou entregue. Eu sou todo seu. E aí? Os encarnados que estavam lá viram um Cristo morrendo na cruz. O mundo espiritual viu o rei voltando para o trono. O Cristo resplandecendo e o Pai falando assim: toma, meu filho, teu trono, porque tu és um filho amado e em ti eu me comprazo. É outra cena, né? Outra coisa, meu filho. Isso aqui, Adão começa a xingar, fica revoltado com isso. Eva dá chilique. Por isso que Jesus é o Filho do Homem. É o novo homem, o novo ser humano, a nova criatura. A nova criatura. É um novo roteiro, é outro roteiro, né? Perguntinha ainda, quase decente. A gente fala em novo Adão, e a gente fala na personalidade de Adão. E a nova Eva? Maria. Maria. Oh, agraciada. Né? E que é a mesma coisa, né? Porque olha Eva. A serpente, olha Eva. O que ele proibiu aí você? Ai, proibiu da árvore que está no centro. Nem falou que estava no centro. Nenhuma árvore foi definida como estando no centro, né? A Não? árvore tá... Não tem. Não é maçã também, não? É definido a localização das árvores, né? Quem pôs essa no centro foi Eva, né? Acho que era uma árvore periférica lá que ela resolveu colocar no centro, né? Porque no centro do Jardim do Éden está a árvore da vida. Não está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? E aí ela fala, a árvore que está lá não pode comer. Ele fala, mas você sabe, né? Você sabe por que ele proibiu você de comer, né? Não! Você vai ser igual a ele. E a Eva redimida, qual que é a fala dela? Eis aqui a tua serva. Seja feita a tua vontade. Segundo a tua vontade. Eis-me aqui, né? Eis a tua serva. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E é bonito porque no capítulo 30 do Boa Nova, isso é lindo, né? Você vê o simbólico aqui, né? Você vê o simbólico aqui, né? Jesus vem buscá-lo e fala, se ajoelha e fala, mãe, é da vontade do meu pai, que no meu reino tu sejas a rainha. Ó. Simbólico, né? Não é um... Veja, não estou falando de um casal
Gente, pelo amor de Deus, nós estamos usando uma metáfora, né? É. Uma metáfora. É uma metáfora. O rei e a rainha. Sim. Bonito, né? Maravilhoso, maravilhoso. Mas Então, bem, e eu estou não é. querendo. O pessoal está perguntando isso aí em Salmos. O pessoal está se Não, mas perguntando. tem tudo a Está ver, dentro do porque salmo. Olha, está dentro do salmo. Está dentro do salmo. Porque brasa, fogo e enxofre é a manifestação do rigor divino. Porque está falando aí que isso desce sobre o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é o espírito que menospreza a lei divina e menospreza Deus. Eu estou achando que a gente nem falou de qual salmo que a gente está falando de enxofre aí, né, Leonora? Qual que é o salmo mesmo? a gente leu, é o Salmo 11, né? A gente leu o É. Salmo 11. Ele chegou a ler? Aham. Ah, Né? tá. Como é que Porque, você na está verdade, a vendo? gente está dando continuidade, né? Sim. E aí ficou faltando só esse trecho muito difícil de interpretar, né? Dá uma lidinha para Assim, nós, Leonora, nesse trechinho, só para a gente dar uma. Tá fácil aí? Sim, a gente abriu lendo, né? Mas eu releio. É no Salmo 11, confiança do justo. E Yahvé examina o justo e o ímpio. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover sobre os ímpios brasas, fogo e enxofre, e vento e tempestade. É a parte que lhe cabe. Uhum. E aí, Aaron? olha, então a primeira coisa aqui para a gente. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam aqui, quando usam a imagem, ó, brasa, fogo, enxofre e vento soprando é o Armagedon. A imagem que vem na cabeça é de destruição. Calma. Ok. Existe uma lei de destruição. Né? Os planetas são destruídos. Os sóis são destruídos. Mas são destruídos para quê? Para serem renovados. Né? Então, a cada segundo no universo, um sol está sendo destruído e está nascendo outro. Né? Os seres vivos também. A cada segundo, os seres vivos estão morrendo. Né? Então, o livro dos Espíritos usa uma expressão muito bonita que é Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Não é? Então, é a lei de destruição operando. Destruição das formas. Destruição das formas, porque nenhum princípio inteligente é destruído. Ninguém, os princípios inteligentes e os espíritos são indestrutíveis, porque são imortais. Né? Mas no mundo das formas, é renovação permanente. Então, eu gosto de chamar esse ponto, por quê? Porque todos esses elementos, brasa, fogo, isso tem um objetivo de renovação total. Então, não é eliminar o ímpio, é renová-lo. Ainda que ele perca a forma para isso. Então, porque Deus não tem compromisso com formas. A fidelidade de Deus é a essência. O espírito imortal é indestrutível. A fidelidade de Deus é o espírito imortal, não as formas. Não as formas. Então esse é o primeiro ponto. Então aqui, o que os sábios vão dizer? Nós temos elementos da justiça ou atributos da justiça, qualidades da justiça. Cada
símbolo desse? Brasa, fogo, enxofre, vento, abrasador, são qualidades, são atributos da justiça e cada atributo tem uma função de purificação. Faz sentido? Olha só. Cada um tem um papel na purificação. Porque o objetivo é o quê? O objetivo é que o ímpio se torne um espírito puro. Ora, para algo que é impuro e imperfeito se tornar puro, eu tenho que purificar. E eu tenho elementos de purificação. Então, cada elemento daqui vai purificar de um jeito. Vai cumprir uma missão na grande tarefa da purificação. Faz sentido, gente? Porque senão fica um negócio armagedon, coisa para pôr medo em criancinha. Né? Fica filme de terror, a gente querendo pôr medo, criando um cenário catastrófico, que não é isso. Né? Não é. Mesmo a morte, que é muito chocante para a gente, porque nossos sentidos são muito limitados, ela não tem esse caráter de horror que nós encarnados olhamos. Porque não tem ninguém que desencarna completamente desamparado, nem os ímpios. Todos estão sendo observados, todos estão sendo acompanhados, né? Especialmente quando a pessoa tem um grau já de consciência, aí que o amparo é maior mesmo, né? É como nascer, é como um parto. Né? Da mesma maneira que o seu parto foi acompanhado, o parto do lado de lá também, né? Não está ninguém abandonado. Então, essa ideia de abandono, de fim, é uma visão limitada e natural nossa de encarnado, mas isso não existe. Isso não existe. A gente sabe disso. Né? Então... O filho pródigo, ele, de alguma forma, ele pode se classificar como ímpio, Haroldo, em algum momento? O filho pródigo? Não, Júlio. Não. Eu acho que nenhum dos dois filhos ali podem ser classificados como ímpios. O filho pródigo, ele é pródigo mesmo. Ele é inconsequente, imprudente, né? Inexperiente. E o filho mais velho é egoísta, mas eles ímpio não. O ímpio é muita maldade, é perversidade. É perversidade. Não é? Entendi. É uma doença mesmo, né? É um adoecimento do espírito imortal. Né? Que ele se torna um agente de destruição. Né? Então é muito grave. Né? Sim. E veja, e assim, e querendo ou não, né, infelizmente, quando a gente examina o nosso passado reencarnatório, todos nós tivemos momentos de ímpio, né? Sim. Fomos ímpios quando tiramos a vida de alguém, fomos ímpios quando tiramos bens, propriedades de outras pessoas, fomos ímpios quando prejudicamos, e muitas vezes até truculentos. Né? E aí chegamos na atual existência com esse histórico, né? De impiedade. De impiedade. Eu lembro que a gente estudou esse tema nos primeiros os versículos, né? Nos primeiros salmos, né? Quando tinha os dois caminhos, a progressão a do mal, né? Primeiro você para, depois você começa a elogiar o mal, até que você se comprasse com o mal, né? A gente foi nosso primeiro tema de estudo. Exatamente. Inclusive a gente recomenda, né? Quem estiver aqui agora nos assistindo, qualquer dúvida aí, volta lá no Salmo 1, que tem, nossa, foi um estudo completo. A gente viu isso com toda a profundidade, né? A progressão até chegar no ímpio, né? Que é um estado horrível, né? Horrível. Nossa, mas eu fiquei aqui muito surpresa que a chuva, a brasa, o fogo, o enxofre, o vento de tempestade são purificadores, então. Purificadores, são elementos, são ferramentas, é como se a justiça tivesse uma caixa de ferramenta
E cada elemento desse é uma ferramenta que vai desempenhar uma função específica que nós vamos ver agora. Não propriamente agora, né? Não vai dar tempo de ver tudo, né? Mas vamos pelo menos uma, né? Vamos pelo menos a brasa. Vamos botar brasa nisso aí, Haroldo. Porque brasa tem umas passagens boas, né? Falando assim, né? Aquela coisa de botar a brasa na cabeça dos inimigos. Tem muita coisa boa, né, de brasa. Isso aí. Isso aí. Maravilhoso. A brasa. Então, a brasa, vamos pensar na brasa. A brasa vem do carvão e está ligada a fogo. Está ligada a fogo. Na verdade, o elemento principal aqui que reúne todos os outros é o fogo. Não é isso? Porque fogo, aí eu tenho um derivado que é brasa, eu tenho um outro derivado que é um vento quente, um vento abrasador, um vento que queima, e tem um enxofre, que é uma característica de cheiro de algo que está sendo, porque o enxofre queima também, né? Você joga um enxofre sobre planta, ele queima a planta toda, né? É um ácido. Ele corrói, né? Ele corrói. Ele tem um efeito aí destruidor. Né? Também é importante dizer, né? Não são só ácidos, estou usando a terminologia química, né? Porque tanto as bases fortes quanto os ácidos fortes, eles queimam, né? Só para... Porque às vezes tem algum químico que fala, cometeu uma impropriedade. É verdade. As bases fortes e os ácidos fortes corroem igualmente, né? Mas a ideia aqui é de que corrói, né? É um símbolo, né? A gente está usando o símbolo. E aí, então, o que nós estamos? Em que esfera que nós estamos? Né? A gente ouvia dizer na série André Luiz o fogo purificador. Então, eu acho que é importante aqui, antes da gente entrar em cada elemento específico, pensar nesse campo semântico, nesse universo do fogo. Fogo, brasa, vento quente, vento morno, enxofre, tudo isso que queima, que corrói. Vamos pensar um pouco nisso, né? O que a gente usa esses elementos? Olha, para purificar. Então, o que é esterilizar? Aquecer, né? Eu pego ali os instrumentos cirúrgicos, coloco ali, aqueço, aquilo ferve, mata todos os micro-organismos, purificou. Mas nós não podemos pensar também na forja, não podemos esquecer a forja. Eu tenho ali o ferro, eu quero forjar uma espada, eu uso fogo, porque ele amolece, ele desestrutura, ele acaba com a forma e eu crio uma outra forma. Né? Eu tenho uma barra de ferro, eu derreto ela, ela vira um líquido. E aí eu faço ela assumir a forma que eu quiser. Então, eu estou remodelando. Não podemos esquecer disso, né? Então, esses elementos aqui, eles estão querendo fazer o quê? Remodelar, forjar, purificar. Porque o espírito puro, ele foi purificado, ele foi forjado no fogo purificador. Né? Então, eu acho que o mais importante aqui da gente compreender é isso. Né? Porque a nossa mentalidade vingativa fica imaginando que Deus está fazendo isso aqui para destruir o ímpio. Não. Ele está fazendo isso aqui para purificar o ímpio. Para purificar, para forjar.
ele está numa forma inadequada, vai ter que derreter ele para ele assumir uma outra forma. Interessante, né? Interessante e doloroso. Nossa, Não interessante. só a brasa, o fogo transforma, né? Também, né? Ele vem e transforma, Não, né? tudo aqui está ligado a fogo, né? Porque a brasa então aqui seria o fogo direto, o fogo, a brasa, que é um elemento que mantém o fogo de uma maneira diferente, o vento abrasador, que é o vento morno, que é fruto do fogo, e o enxofre, que é um elemento aqui de corrosão. Então está tudo dentro desse universo, né? Nós vamos estudar um a um, mas É. é preciso A, entender bra, essa a, brasa, função. a brasa me veio também como Mas aquilo que não é. acolhia, né? Acolhedora, né? Também. Acolhedora, né? Ela pode trazer um acolhimento também, um aquecimento, né? Na medida certa, né? Mantém a brasa acesa, ou seja, mantém o ideal, tem tanta coisa aí, né? Isso. Mas aqui a gente está num contexto de juízo, né? Aqui a gente está no. Essa aqui não é a brasa da misericórdia, essa aqui é a brasa da justiça. Da transformação, né? Quando vem para Essa aqui é a transformar brasa tudo. do rigor, né? Por isso que ela vem juntinho com fogo. Então, assim, a função mesmo é transformação, purificação, né? Transformação, purificação. Mas ainda assim, fiquei pensando ali, né? Que a gente falou antes, né? E que Deus ele não tem pressa, né? Ele sabe o tempo certo, né? Então, Aí nós vamos analisar. Aí você já está entrando na brasa. não, toda a brasa já tem tempo já. Aí você já caiu na brasa. Calma, não vamos chegar na brasa. Só para a gente entender aqui, conjunto, né? O porquê. Por que veio isso, né? Sobre o ímpio, né? Qual o objetivo disso, né? O Aham, objetivo é purificar, sim, transformar, transubstanciar, renovar, modificar e não destruir, sim. né? Porque em algumas concepções religiosas, eles falam, não, Deus vai destruir. Um pai destruindo seus filhos. Se acontece isso aqui na Terra, a justiça humana prende esse pai, Verdade. nós vamos imaginar que o pai maior, a justiça divina, Deus destruindo seus filhos, não faz sentido, né? Até umas frases bonitas, Humberto. O Emmanuel, né? Justiça divina, tem lá no Boa Nova, Jesus falando com Levi, né? Deus não entra em contenda com seus filhos. Aham. Deus não luta com seus filhos. Imagina. Imagina o Júlio chegar aqui e eu tô dando soco, brigando com meu filho. Eu ia falar, Haroldo do céu, o que é isso? Você ficou louco? Você perdeu a cabeça? A gente imaginar que o Altíssimo vai entrar em luta com seus filhos? É. É uma projeção infantil, boba, tola. É. Né? Deus não entra em contenda, não entra em luta com seus filhos. Então isso é importante. Esses aqui são elementos de correção, de transformação, de purificação. Deus está forjando, porque vai sair uma criatura melhor. No final do processo vai sair algo melhor. É isso que eu queria trazer, né? Nossa, é um grande tema, porque realmente, se você vê ali, né, esse cenário, que nem você falou, é o fim do mundo, é a catástrofe, né, e isso fiquei pensando tanto no mundo íntimo, né, essa chuva, essa brasa, tanto nos desafios íntimos como os coletivos, né,
quando a gente pensa esses terremotos, e vem tsunami, e vem incêndio, e vem terremoto, é uma reconstrução daquilo que era, né? Também Exatamente. tem o símbolo de reconstrução. De Isso também reconstrução. está no Livro dos Espíritos, né? E tem uma cena fantástica, que eu acho que é uma cena que ilustra, que está no livro nosso, não nosso lá, não, que é o do fogo purificador, né? Que é quando lá no umbral eles passam aquele fogo purificador para ele consumir todas as formas, pensamento, todos os miasmas, para purificar, e aí aquelas entidades perversas saem correndo, aquilo viram, porque elas acham que vão ser destruídas, né? E não é isso. É um processo de saneamento, para que aquilo não se torne um foco infeccioso, prejudicial até para eles mesmos. A esterilização que você falou, né? Aumenta a temperatura. A esterilização. Isso aí, ó, gente, é só para Deus, tá? Você ficar botando fogo nas coisas aí não dá certo, não. Né? Mas a gente põe, ué. Você quer ver? Você pega o arroz, o grão tá duro. Você põe fogo. Põe na água, no fogo, ele amolece e vira o arroz. Né? A carne que você assa, um legume que você cozinha, né? Tudo que a gente molda, né? Tudo que a gente tem, os telefones, tudo isso aqui foi forjado. Né? As ligas, os metais, tudo isso você pega os minerais, levam para a forja, então, quer dizer, tudo que a gente tem foi forjado, olha que legal. Foi transformado, né? Aí, sem abrir, só abrir da janela e fechando, me fez pensar assim, né, nessa origem desse início da humanidade, da gente ganhando consciência, a descoberta do fogo, né, Haroldo? O que significa isso para o processo humano, né? A manipulação disso, né? Você conseguir manusear essa ferramenta, né? O quanto que tudo que a gente tem hoje dependeu disso daí, né? De sabermos utilizar, né? Bacana. Ô, gente, vamos seguir na semana que vem, no próximo episódio, com a questão, então, desses elementos aí, e a gente Isso, encerra. no próximo episódio a gente vai analisar especificamente cada elemento para ver qual que é a característica. Eles estão dentro dessa função, né? A função deles é essa geral que nós estudamos hoje. Uhum. Só que a gente vai ver o que cada um faz em específico, né? Ótimo. E todos eles concorrem para uma obra completa, que é a obra da purificação. E falando nisso, brasas foram colocadas em nossas cabeças. Semana que vem, no próximo episódio também, a gente vai trazer algumas novidades sobre o estudo de Salmos, né? Algumas coisinhas que a gente está transformando, purificando, para o estudo ficar melhor. Aí semana que vem, no próximo episódio também, a gente traz, né, Haroldo? Já mais estruturadinho. Né? E aí, lembrando que chamas e chamas, né? Como Bem diria lá, lembrado. Jesus, quando chama, chamas e chamas. Nossa. Até a música. Já que evocou, pode procurar. O chamado dele tem chamas. E quem não conhece, pode procurar no Spotify, nas plataformas aí, Tim e Vanessa, a música chama Chamas. Chamas, né? Então, tu me chamas. Chamas e me chamusca. Gente, muito bom, muito bom, muito bom, viu? Agradecer aí a Eleonora, ao Haroldo, agradecer a todos que vão assistir depois. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Isso mesmo. Obrigado, amigos. Até o próximo episódio. Um abraço, Haroldo. Um abraço, Júlio.